Olá, eu sou a cursista Luana Benevides. Conforme eu mencionei lá no fórum de formação dos grupos, que eu ia fazer o meu trabalho de forma individual, porque realmente eu fiquei sem tempo esses dias, por questões particulares. Mas enfim, que bom que teve essa extensão aí para eu conseguir mandar meu vídeo, né? Então, eu perpassei pelo módulo 2, visualizei os materiais, li, assisti a aula da professora Débora, vi os vídeos e diante desses estudos eu fiz aqui um compilado, né? Uma escrita sobre o que eu entendi sobre o módulo 2. Então eu tenho mais facilidade em ler, né? O que eu compreendi. Então eu coloquei tudo aqui no papel e vou dizer aqui o que eu compreendi desse módulo. Em primeiro lugar, eu quero me descrever, né? Sou uma mulher morena, tenho os cabelos ondulados, pretos, tenho olhos escuros e estou atrás de mim tem uma parede branca. Estou usando uma blusa laranja e um cordãozinho com umas flores. Então, eu vou falar um pouco sobre a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e o que seriam esses processos segundo Vygotsky. São funções que se desenvolvem através da interação social e cultural, como a linguagem, a memória, a atenção, o pensamento. Para Vygotsky, esse psiquismo é visto como um processo e não como um produto, porque é um movimento de transformação que se desenvolve ao longo da vida, sendo moldadas pela experiência e interação com o meio. A linguagem é uma atividade humana por excelência, que constitui um modo de olhar para a realidade social e para si mesmo. A linguagem promove as relações com os seres humanos. Não se reduz apenas na fala, porque tem funções múltiplas, como se expressar, interagir, elaborar conceitos e consciência do nosso meio social e organizar os pensamentos. Já nos conceitos espontâneos, a criança parte daquilo que ela já tem de experiência, como por exemplo nas brincadeiras com os coleguinhas. E aí a linguagem é utilizada para interagir e se socializar. Aí eu trouxe aqui um exemplo. Imagina 3 crianças brincando de pular corda. O ato de pular já faz parte do cotidiano, precisa de treino, mas não precisa do intermédio de um adulto, esse pular. O mesmo em bater as cordas. E aí as interações acontecem por meio da linguagem, seja por alguma canção ou alguma intervenção na hora do brincar. Em relação ao conhecimento científico, é aquele ensinado em um sistema formal, como exemplo de uma escola, onde são ensinadas a esse mesmo exemplo da brincadeira de pular corda, a cantar, aprender novas canções diferentes, ou aprender a ler e escrever, no caso de ler novas canções. Então, a intermediação de um adulto e a criança, por meio da linguagem, adquire novos conceitos científicos. Então, por meio dessa intermediação do adulto, a criança ela adquire esses conceitos científicos. Para Vygotsky, o ser humano precisa dos outros, pois precisa, através da linguagem, interagir. É preciso avaliar a criança pelo que ela está aprendendo e não pelo que ela já aprendeu. A
interação, a mediação, a internalização e a zona de desenvolvimento proximal são os modelos e etapas da aprendizagem segundo o Vygotsky. Então, essa interação é quando os sujeitos trocam experiências com o outro e com o coletivo. A partir da linguagem, que é uma poderosa moeda de troca, a criança se desenvolve, por isso a necessidade dessa mediação. Assim, acontece a internalização, onde a criança descobre os muitos sentidos da palavra. Aí eu trouxe aqui o exemplo da palavra mesa. Então, a criança ela associa a palavra mesa ao objeto. E ali ela tem as várias internalizações, né? A questão afetiva, a questão de a mesa, ela participa ali de um almoço em família, né? Então, não só a associação da palavra ao objeto, mas também a questões afetivas, né? Traz para a memória dela. Por fim, Vygotsky traz a chamada ZDP, né? A Zona de Desenvolvimento Proximal, que é o que a criança já sabe com o que ela ainda vai aprender. E aí que entra a figura do adulto, né? Como exemplo do professor, que é o mediador, que ajuda a criança a se superar em relação ao que ela é capaz. Aí eu vou trazer aqui, eu vou continuar lendo, mas é uma experiência vivida por mim, né? Como eu falei, eu tenho mais facilidade ao ler, né? Então, eu quero trazer aqui um exemplo na prática de que eu vivenciei durante um período de 3 anos na escola em que trabalho. Eu vou falar do estudante João, uma criança com síndrome de Down. O João, ele chegou... O João, ele não foi um aluno da minha sala, né? Na minha sala de aula, mas como nós falávamos lá na escola, os alunos, eles são da escola toda, né? Então, eu acompanhava o comportamento dele sempre quando tinha as apresentações lá no pátio, onde todas as crianças iam assistir algo lá no pátio, todos se reuniam. No início, o João ele não suportava estar presente para assistir nada em meio àquela quantidade de crianças. Em meio ao barulho, ele se mostrava agitado, chorava alto, ninguém conseguia controlar o João. O João, ele tem acompanhamento de uma educadora social. Aqui no Distrito Federal, as crianças com necessidades especiais, elas têm direito a um educador social voluntário. Então, o João, ele é acompanhado já há bastante tempo, desde o início, quando ele chegou na escola, dessa educadora social. Mas, infelizmente, o João, ele passou por vários professores, né? Pela troca de vários professores. E aí, ao longo desse tempo, eu acompanhei que todos esses professores, eles fizeram um ótimo trabalho, né? Mas o trabalho da educadora social realmente foi um trabalho de excelência. Hoje, o João é uma criança que ama participar. Ele ama estar no coletivo. E, inclusive, ele foi ator principal de um teatrinho. O seu comportamento hoje em dia ele é outro. É uma criança que gosta de estar inserida. Então, quando a professora, lá na palestra, na aula que eu assisti, né, na aula do YouTube, a Débora Dainês, quando ela traz a citação do Vygotsky, abre aspas, onde não é possível avançar no desenvolvimento orgânico, abre-se um caminho sem limites para o desenvolvimento cultural, fecha aspas. Eu atribuo isso daí ao ver a alegria do João participando como ator principal naquele teatro. Isso me fez pensar no caminho sem limites que o desenvolvimento cultural permite ao indivíduo, independentemente da sua condição física, independentemente da sua condição intelectual. E o papel, né, do professor, o papel também da educadora social como mediadora foi, e dos coleguinhas também, do convívio com os coleguinhas, isso aí foi, assim, fundamental
para que o João se desenvolvesse. Então eu vivenciei isso aí na prática e foi muito importante esse módulo também para eu entender a fundo, né, os conceitos, como que os pensamentos, os estudos, né, de Vygotsky que estão tão atuais, tão presentes, né? E é isso, eu acredito ter contemplado o que foi solicitado, né, no trabalho de conclusão do módulo 2. E agradeço muito e espero ter contemplado aí direitinho. Muito obrigada e até a próxima atividade.